Bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais esta videoaula. Normalmente agradeço a presença de todos vocês aqui, né? E hoje vamos falar então sobre lutas, né? It's time, esse é o tempo, esse é o momento. Bem, vamos falar então algumas ideias práticas sobre você, enquanto professor de educação física, ou mesmo curiosos aqui dos nossos materiais, em estar pegando algumas ideias e como que eu posso aplicar realmente lutas realmente no ambiente escolar, ou lutas realmente no ambiente não escolar, né, fora desse ambiente formal, e que realmente me dê um certo embasamento, me dê um certo repertório, uma certa bagagem de situações que eu possa então estar desenvolvendo aqui na prática. Então a ideia é essa, né? Essa atividade de lutas com algumas orientações então práticas. Basicamente, vamos então estar resumindo esta aula vamos falar sobre algumas atividades de lutas. Né? No primeiro momento, vamos falar sobre esses momentos informativos, quando vocês têm os próprios alunos de vocês a estarem organizando num centro, organizando em um certo momento. Depois vamos falar um pouco sobre o próprio alongamento dinâmico, né, para a parte prática de lutas. Depois vamos falar sobre o aquecimento, utilizando situações de estafetas, né, das lutas, que ele bate e volta. Vamos falar sobre algumas situações de o próprio início de uma atividade, com exercícios iniciais, a parte da prática de lutas, né? Aquele momento que vocês podem dar para os alunos um certo intervalo para uma água. E também, por fim, vamos falar sobre algumas atividades com um circuito de lutas em si, também algumas atividades de jogo de memória para verificar o quanto que esses alunos eles realmente absorveram todas as atividades que você, enquanto professor, proporcionou então a esses alunos, beleza? Primeiramente, o espaço que nós utilizaríamos seria um ginásio de esportes, por exemplo, um espaço bem aberto para poder desenvolver realmente esta prática então de lutas. Utilizando realmente com alguns materiais realmente próprios para as lutas, como colchonetes dobráveis, usando arcos, usando, por exemplo, bambolês, cones de sinalização, bolas de medicine ball, bola de borracha, mesmo para a própria iniciação esportiva, bastão de madeira, ou mesmo um cabo de vassoura simples para proporcionar algumas atividades. Isso, todos esses materiais, como bomba de ar, por exemplo, corda para saltar, um aparelho de som, né, para realmente motivar e trabalhar as emoções dos alunos naquelas atividades ali que vão estar sendo desenvolvidas. E uma certa observação aqui, levar realmente impressa uma sequência de números para auxiliar o circuito, ou seja, levar umas plaquinhas, em outros momentos eu até posso colocar realmente para vocês, algumas placas para sequenciar realmente o circuito, os números dos circuitos. Né? O estágio 1, circuito 2, estação 3, estação 4 e as várias estações realmente sinalizadas nessa situação do próprio circuito em si. Muito bem, um primeiro momento de uma atividade seria então um momento mais informativo da prática orientada de lutas. Então esse momento informativo dessa prática orientada de lutas seria onde teríamos tendo os procedimentos iniciais com os nossos alunos. Né? Nós solicitaríamos que eles assinassem uma ficha de frequência, por exemplo, naquele momento, para evitar perder tempo na aula, chamando um por um, então. Eu passaria já uma lista de frequência para os alunos e nisso, e já iria dando essas explicações, então, iniciais aos alunos, com o objetivo principal de realizar esse primeiro contato com os alunos, né, fazendo essas orientações iniciais e ambientais em si, onde também reuniria estudantes próximos, né, ao orientador, dando uma certa distância, né, entre um aluno e outro, uma roda aberta no centro de uma quadra, por exemplo, né, daria as boas-vindas a esses alunos e também verificaria depois a assinatura de todos os alunos ali que estariam realmente presentes, assinaram então a ficha de resposta. Olha aquela foto, né, inicialmente para realmente registrar aquele momento, para posteriormente desenvolver um relatório, alguma coisa do gênero. E nisso iria então discorrer sobre todos os acontecimentos da própria aula, informando como seria esse aquecimento e como seriam as atividades,
como seria então a construção do momento de atuação do discente em si, né, dos alunos, como que depois eles iriam reportar isso, memorizando ao final com esse jogo então das memórias. Muito bem. A primeira situação, então, teríamos então esse alongamento dinâmico. Esse alongamento dinâmico, com o material inicial, por exemplo, utilizando o mini system, um aparelho de som, né, para realmente ter uma música acontecendo, ou usando um pendrive com uma música, né, ou mesmo aplicativos de música, onde esse alongamento dinâmico ele aconteceria durante a realização dos movimentos em si, né? Onde iriam com isso desenvolver alguns movimentos de balanceio, movimentos de saltitos controlados, onde todos os alongamentos devem ser realizados então individualmente, lembrando, devido às situações de quarentena, né? Algumas cidades temos ainda a própria pandemia, então mantendo essa distância de 1,5 m entre um aluno e outro, por exemplo. Nessa situação, né, primeiramente faríamos um alongamento frontal, né, um alongamento com um balanceio frontal, onde iríamos, por exemplo, lançar a perna estendida para frente e para trás e retomá-la realmente nesse ponto, passando com isso a própria linha do corpo. E repetiríamos com isso umas 10 vezes, umas 15 vezes, com o objetivo disso, de proporcionar esse alongamento dos músculos, tanto anteriores da coxa, como também posteriores. Observamos aqui então nessa imagem, né? Observamos que nessa imagem, nessa moça, ela está fazendo um movimento para frente e para trás, então, no próprio balanceio. E nisso, né, voltamos aqui, onde nós temos então esse alongamento, né, desse balanceio, além do balanceio frontal, temos o balanceio também lateral, que seria um segundo alongamento que nós faríamos, onde nesse momento nós lançaríamos a perna estendida para um lado, passando a própria linha do corpo, onde nessa situação o corpo ele mantém esse posicionamento frontal, porém a perna realiza um movimento agora lateralmente, né? As repetições também estariam em torno de 10 repetições, com o objetivo nisso dos músculos mais adutores de coxa, os músculos abdutores de coxa, né? E observamos então, né, nessa imagem, onde o sujeito está aí com essa situação em pé, né, fazendo o movimento dos músculos adutores de coxa, os músculos abdutores de coxa, e nesses movimentos então agora mais laterais, ok? Muito bem. E agora no terceiro alongamento, nós faríamos então o sentar em pé. Sentar em pé é simples. O sujeito então, ele levantaria a perna esquerda e flexionaria realmente o joelho, por exemplo, batendo com a mão direita, né, no pé esquerdo e sem dobrar o corpo com isso, mantendo o corpo ereto, fazendo esse movimento então dinâmico. E fazer esse mesmo movimento contrário em cada perna alternadamente, repetindo isso com umas 10 vezes, com o objetivo disso de alongar também dinamicamente o músculo, né, do glúteo. Observamos então, né, essa imagem onde o sujeito estaria esse movimento alternado tanto com uma perna como também com a outra. Num quarto alongamento, nós faríamos então o chute do glúteo. O chute do glúteo, onde o sujeito iria caminhar exagerando o próprio movimento para que o calcanhar bata então no próprio glúteo. Esse exercício deve ser realizado então caminhando. Repetir com isso umas 20 vezes, por exemplo, e o objetivo principal desse exercício é então o alongamento dos músculos anteriores da coxa então. Como observamos então, o sujeito então iria fazer o movimento exageradamente, né, colocando o calcanhar próximo então do glúteo. Então, observamos então agora num quinto alongamento alternado agora, onde levanta-se os quadris, né, e posiciona então o próprio pé direito atrás do tornozelo esquerdo, onde com isso eu iria pressionar o calcanhar do pé esquerdo para baixo. E aí teria então com isso umas 10 repetições de cada perna, também com o objetivo de alongamento dos músculos agora posteriores do próprio gastrocnêmio, né? E como observamos então nessa imagem, onde o sujeito estaria numa posição, né, com o quadril para cima e faria realmente esse movimento
aí alternando então em cada perna, ok? Um sexto alongamento seria então o alongamento avanço, ou seja, dá um passo largo, mantendo o joelho da frente alinhado dos dedos dos pés, ou seja, logo atrás com isso, né? E com isso nós abaixaremos o corpo, flexionando o joelho de trás em direção ao chão. Ou seja, mantendo a própria postura reta, né, e que contraia mesmo os músculos abdominais. E isso iríamos repetir também umas 10 vezes cada perna, também com o objetivo de alongamento dos músculos agora adutores de coxa. Então, como observamos aqui nessa imagem, né, o sujeito iria fazer o gesto, né, dando uma passada, buscando então alongar aí os músculos adutores de coxa. Um sétimo alongamento, nós temos então o alongamento agachamento, onde faríamos esse agachamento dinamicamente, né? Esse movimento ele consiste então em colocar o pé no movimento seguinte e agachar realmente até 90 graus, retornando à posição inicial. E faríamos com isso uns 20 agachamentos para buscar aquecer esses músculos, tanto do quadríceps quanto o músculo também dos glúteos. O objetivo também de alongar esses músculos anteriores e também posteriores da nossa coxa em si. Bem, observamos então nessa imagem, né, onde essa moça ela faria então com os braços para cima, esse movimento de agachamento até praticamente 90 graus ali da flexão, tanto do quadril como também do próprio joelho em si. No oitavo alongamento, teremos um equilíbrio, né, com uma perna, onde este alongamento ele consiste então em permanecer em equilíbrio em apenas uma perna, onde o sujeito iria descer devagar o tronco para frente, né, onde ao mesmo tempo abrir os braços, né, ao retornar mesmo à posição inicial de forma então lenta, buscando então umas 10 repetições então em cada perna dessa, com o objetivo também de alongamento dos músculos aí posteriores de coxa, né? Como observa-se nessa imagem, né? Semelhante ao movimento do próprio avião, né? Onde o sujeito fica em algumas aulas, por exemplo, de yoga, o sujeito fica nessa posição com o tronco inclinado, mantendo o tronco, a cabeça, o tronco, o quadril e as pernas neste alongamento então horizontal. No nono alongamento, nós faríamos alternando então as próprias pernas, onde neste alongamento ele consiste então basicamente em realizar as aberturas das pernas, descendo o tronco na mesma direção em si. Ou seja, ao descer o estudante iria alternar praticamente os movimentos das mãos em cada perna, direcionando então a mão direita à perna esquerda e a mão esquerda à perna direita, repetindo também 10 vezes em cada lado, também com o objetivo de alongamento dos músculos aí posteriores da perna na rotação do próprio tronco. Como observamos então nesta imagem, né, onde o sujeito iria alternar realmente o próprio tronco, tanto em uma perna como também em outra. Um décimo alongamento, o alongamento dos braços, também elevar os dois braços, né, para cima e segurar as mãos com os cotovelos estendidos, né, inclinando o tronco tanto para um lado, alternando realmente em seguida para o outro lado, repetindo umas 10 segundos a 15 segundos para cada lado, com o objetivo então também de alongamento dos músculos serrátil, do músculo oblíquo, do músculo do tríceps em si. Uma certa observação aqui é que todos esses alongamentos, eles podem ser realizados então lentamente e em deslocamento. Ou seja, vocês podem colocar os alunos espalhados pela quadra, né, e cada aluno faria realmente o seu movimento, o seu alongamento no seu tempo, respectivamente. Como observamos nessa imagem, onde os sujeitos estariam então realizando gestos realmente para um lado, realizando gestos para o outro, fazendo realmente esse movimento dinamicamente espalhados então pela própria quadra. Bem, agora numa outra situação, já passamos praticamente 15 minutos, né, de trabalho desse alongamento dinâmico, os alunos ficaram espalhados então pela quadra, agora dando 15 minutos de alongamento dinâmico, agora faríamos um aquecimento com estafetas
de lutas. Agora a parte mais dinâmica, agora nesse aquecimento e estafetas de lutas. Ou seja, utilizando materiais aí com 2 ou 4 cones, né? Onde os estudantes deveriam então formar aí, digamos, umas 4 filas alternadas aí, né, ao longo da quadra, com um distanciamento mínimo entre eles também de 1,5 metro pelo menos, certo? Onde aproximadamente 5 metros serão colocados a cada cone. E nisso, um à frente, né, do outro a cada fila, respectivamente. E nisso, em ordem, cada estudante deverá então correr até o cone, especificamente, realizar o movimento solicitado e iniciar praticamente a outra fila em si, passando do cone, ou seja, até o lado oposto da fila original, ou seja, o aluno iria lá para o final da fila, respectivamente, como acontece em atividades clássicas de estafeta. Quando todos os estudantes terminarem a própria tarefa, deveriam então retornar, realizando então praticamente o mesmo exercício. E com isso, finalizada a tarefa de ida e volta, né, altera-se com isso o exercício ou mesmo movimento e pode-se com isso realizar quantos movimentos forem necessários para cumprir. A ideia principal é cumprir 10 minutos de atividades. Onde o primeiro exercício, por exemplo, iriam se passar a perna direita sobre cone em movimento, né? Onde um movimento semicircular, com movimento de martelo voador da própria capoeira, né? De fora para dentro, de dentro para fora, e repetir esse movimento tanto com uma perna direita como uma perna esquerda. Esse é o primeiro exercício. Um segundo exercício seria passar a perna direita sobre o cone em movimento semicircular, né? Onde de dentro para fora, repetir o movimento da perna esquerda também. E um terceiro exercício, realizar um chute frontal, por exemplo, por cima de um cone com a perna direita e depois repetir com a perna esquerda. Ou seja, repetir várias situações de lutas realmente nos cones respectivamente. Onde, por exemplo, um outro exercício, né, um quarto exercício, ficaríamos em 4 apoios, a posição de caranguejo, por exemplo, para realizar um chute frontal, né? Isso é muito clássico na própria capoeira em si. Lembrando, em caso de poucos alunos que eu tenha, muitas vezes em início de volta às aulas, início realmente de volta às situações da educação física dentro do ambiente escolar, por exemplo, né, aumentar a certa distância do caminho a ser percorrido e acrescentar mais exercícios, mesmo que sejam básicos para aquecimento, como por exemplo polichinelos, agachamentos, burpees, que são atividades muito clássicas no próprio CrossFit. Então, utilizar realmente mais exercícios em casos realmente que eu tenha poucos alunos então na minha quadra. Então, isso nesses primeiros 10 minutos então de atividade, né, desse aquecimento com estafeta. Agora já estamos em 25 minutos de aula, né? Uma outra atividade principal agora que vocês poderiam desenvolver com isso são os exercícios iniciais a práticas de lutas específicas, ou seja, utilizando aí como materiais, né, corda, utilizando giz, utilizando bastão ou mesmo cabo de vassoura, né, também aproximadamente 1,5 metro entre as pessoas. E nisso, né, o professor ele pode promover com isso algumas discussões entre a turma sobre quais tipos de luta fazem parte então do cotidiano dos estudantes, né, perguntar nesse momento para os alunos: Joãozinho, você pratica alguma atividade de lutas como capoeira, judô, taekwondo, karatê? Né? E nisso, a partir disso, né, informar realmente sobre algumas normas de segurança, né, sobre as aulas, mostrar realmente a diferença entre luta e briga, essa diferença bem conceitual, distinta, realmente metodológica. E os exercícios, de modo geral, deveriam então ser realizados então em duplas, porém mantendo esse distanciamento, né? Enquanto um executa os movimentos, o outro deverá então realizar as devidas correções, né? Então é interessante para enquanto um aluno se coloca na posição de docente, o outro se coloca na posição de discente, enquanto um aluno se põe na condição de professor, outro vai se colocar na posição de aluno e dando realmente esses feedbacks. Um primeiro exercício, por exemplo, a base do box, né, e o próprio deslocamento, onde os estudantes deveriam então realizar com isso, na base do box,
um de cada vez, né, em duplas, o movimento do boxe em si, né, com deslocamento para frente, deslocamento para trás, para as laterais, e repetir aí 1 minuto praticamente cada aluno, né? Onde, como observamos nessa imagem aqui, né, onde o sujeito mantendo essa distância, até pode conceituar realmente, como mostrei nesse quadro, realmente o eixo X, o eixo Y, e esses pontos então de deslocamento, né, nessas circunstâncias das lutas então. Num segundo exercício, a base do boxe agora saltitando, ou seja, os alunos deveriam agora realizar um de cada vez, né, a dupla, e a base do próprio boxe e fazer esse deslocamento para frente, para trás, para os lados, né, saltitando agora realmente com e sem bolinhas de tênis, por exemplo, colocar bolinhas de tênis e realizando com ou sem bolinhas de tênis e repetir com isso, então também 1 minuto para cada. E aí nessa mesma imagem, né, onde os alunos deveriam agora estar realmente em movimento ou frente para trás, agora estar saltitando, então é uma outra variação desse movimento então das lutas. Esse num segundo exercício. Num terceiro exercício, nós faríamos a varredura lateral ou mesmo a passada do pé, né, onde nesse momento os estudantes eles deverão realizar um de cada vez da dupla, essa varredura lateral ou um passa-pé com um cabo de vassoura, onde o bastão com isso deve estar então segurando em uma das mãos. Com isso, a varredura lateral, por exemplo, a passada do pé lateral, ela será realizada então, digamos, com cada pé deslocando a base do bastão com a sola do pé, com um movimento de inversão do próprio tornozelo. Então faríamos esse movimento de inversão do tornozelo e deixando um tempo para cada aluno repetir esse gesto em torno de 1 minuto em média, como observamos nessa imagem, onde os alunos fariam essa varredura do pé, né, onde faria realmente o cabo de vassoura, podendo até deixar uma vassoura e fazendo esse movimento de inversão do tornozelo, como mostra então esta imagem. Voltando aqui então. Um outro exercício seria então o próprio pêndulo. Esse é bem interessante, é bem dinâmico para ser realmente desenvolvido nessas atividades de lutas, onde deverá ser realizado então entre as duplas, melhor dizendo. Né? Então cada dupla faria realmente as suas atividades, que estariam espalhadas então pela quadra, onde uma dupla segurará uma corda e a outra, um em cada ponta, né? E os movimentos e um sujeito iria então a fazer esse gesto no meio dessas atividades. Ou seja, a outra dupla que executará o pêndulo, passando por baixo da corda, um de cada vez deverá passar realmente em torno de 1 minuto também. Como observamos aqui nessa imagem, né? Então um aluno ficaria segurando, se caso não tenha espaço na própria quadra para estar amarrando essas cordas, né? Então como mostra aqui nessa imagem, está realmente fazendo esse movimento de deslocamento na corda, tanto de um lado como também para o outro. Um quinto exercício é o exercício da ginga, né? Muito comum na própria capoeira, onde o professor também desempenha o triângulo, né? Eu chamo de triângulo equilátero no próprio chão, desenharia esse triângulo equilátero no chão e que servirá então de base para o movimento da ginga. Então o movimento ficaria, o sujeito ficaria com os pés paralelos e colocando o pé esquerdo para trás, depois para frente, pé direito para trás, depois para frente, e na sequência desse vértice, né, de trás para frente, eu faria esse movimento consecutivamente em torno de 1 minuto cada um. E um outro aluno que estaria acompanhando iria então corrigir, dando esse feedback de orientação para esse sujeito. Como mostra na imagem, né? Então eu tenho aqui um sujeito fazendo esse movimento da ginga, colocando um pé para trás, um pé para frente, outro pé para trás, um pé para frente, e assim fazendo esse movimento então da própria ginga em si. E aí depois de tantas atividades, tantos realmente os aquecimentos, partes principais, alongamentos que fizemos, daríamos uns 5 minutos então de intervalo para esses alunos tomarem uma água, realmente se recuperarem, apenas 5 minutinhos e já voltariam realmente a uma outra atividade agora principal, que seria então um circuito, atividade principal de lutas, né? Que seria um circuito propriamente dito de lutas. E nessa atividade, você como professor, você como estudante de educação física, irá então distribuir na quadra algumas estações e exercícios referentes aos diferentes tipos de lutas, por exemplo.
levando em consideração os movimentos dos membros superiores, uma atividade para os membros inferiores, e é muito importante levar em consideração esses apoios fisiológicos e biomecânicos. Então, uma atividade de lutas X, como a capoeira, que exija mais dos braços, como o AU, ou conhecido também como estrelinha. Uma atividade também do próprio taekwondo, que utilize mais as pernas. E aí assim eu vou alternando por segmentos, uma situação dos membros superiores, uma outra situação dos membros inferiores então. E nisso os exercícios de circuito serão também realizados em duplas, onde um aluno irá corrigir então um ou outro, sempre mantendo essa distância, né, de 1,5 metro entre os componentes da própria dupla em si. E também iriam utilizar, por exemplo, no primeiro exercício, um soco frontal, por exemplo. E nesse soco frontal, também em dupla, um dos estudantes posiciona-se uma perna esquerda à frente, a outra perna direita atrás, e buscando as situações, as pernas semiflexionadas, deixando os punhos então em guardas, e executando o próprio soco, mesmo com a mão direita, né, as mãos fechadas no punho. O outro deverá então aguardar a própria execução do colega, que irá fazer esse movimento durante os 50 segundos em média, como mostra nessa imagem, né? O sujeito ficando em guarda, né, para fazer o soco, enquanto o outro sujeito, né, da outro componente da dupla, irá fazer então esse movimento do soco aqui e direto então para exercitar essa atividade então de lutas. Esse então foi um exercício 1. Um segundo exercício, então, seria o soco do gancho ou o próprio uppercut, também conhecido, né? Onde também em dupla, um dos estudantes posiciona a perna esquerda à frente e a direita atrás também, semiflexionada, se é a base realmente de uma atividade dessa como o soco de gancho, deixando com isso, basicamente, os punhos em guarda, isso é muito importante, né? E executar o soco em forma de gancho, praticamente. E o movimento mesmo de baixo para cima, com as mãos aí então fechadas. Nisso o outro deverá então aguardar, né, o colega, até executar realmente o movimento de gancho, que é um golpe dado exclusivamente na linha então da cintura, então, de forma de forma frontal também, com um pouco de inclinação também, de baixo para cima, onde o sujeito faria esse movimento de baixo para cima para gerar realmente uma certa potência no próprio gesto. E visa com isso atingir tanto o abdômen, atingir o estômago, né, o próprio plexo do nosso adversário. E nisso, o uppercut, né, você deve estar curioso que movimento, afinal de contas, é esse? É uma versão mais curta do golpe de gancho executado de baixo para cima, de forma de uma alavanca em direção à zona do queixo do oponente, ou seja, é uma zona mais hepática, bem conhecida. E nisso, daríamos esse tempo também de 50 segundos, né, para cada estudante então estar realizando. Como observamos nessa imagem aqui, né? Aqui nós temos um movimento de guarda com os joelhos flexionados, o joelho de trás levemente flexionado e um movimento também de guarda para fazer justamente essa situação do próprio gancho. No exercício 3, temos o chute frontal, onde esse exercício consiste então em estar em pé, basicamente, né? Pernas semiflexionadas, uma de frente para a outra, braços flexionados e punhos posicionados na altura do queixo ou mesmo da própria guarda em si. O chute para frente, elevando com isso bem a sola do pé e usando o próprio quadril para fazer o próprio impulso, né? Nisso, o outro oponente que estiver realmente fazendo par com você deverá permanecer à sua frente e colocando um colchonete dobrado, por exemplo, né, com as mãos, posicionando mesmo a distância também de 1,5 metro para que esse sujeito que estiver fazendo o golpe tenha então uma certa referência. Também 50 segundos para cada atividade, como mostra então esta imagem. Onde o sujeito faria esse movimento, que também na capoeira é conhecido como uma benção, né? Joelhos flexionados, movimento com chute para frente, e depois voltaria uma posição então inicial. Voltando então, um exercício 4 seria o chute lateral. Esse exercício então faria um movimento com um chute lateral e consiste também em ficar em pé, com os joelhos flexionados, uma posição uma em frente a outra, com os braços flexionados e punhos também posicionados a uma altura do queixo, também de guarda. E nesse momento vocês vão flexionar o tronco para que um dos lados, né, e dê um chute
para cima enquanto leva o tronco para baixo com isso, né? O outro oponente também deverá ficar à frente do seu colega com um colchonete dobrado nas mãos. E isso posicionando uma distância também de 1,5 m entre os colegas para manter essa segurança, né, realmente o distanciamento social. E também utilizando os 50 segundos entre um e outro. Como observamos então nessa imagem, né, onde o sujeito faria esse gesto, então colocando chute lateralmente, fazendo este golpe respectivamente. Um exercício 5 é o chute frontal, né, dobrando o joelho, onde o movimento também consiste, né, como mostra nessa imagem, onde o sujeito ficaria então, onde faria o gesto chutando realmente, dobrando o joelho na mesma sequência propriamente. E o outro oponente faria realmente a situação onde iria dobrar no colchonete e também esperar realmente esse chute frontal, como mostra mesmo esta imagem aqui então, onde semelhante ao próprio karatê, né? E aí estaremos explorando vários elementos, tanto taekwondo como karatê, como também da própria capoeira, né? Algumas joelhadas, por exemplo, onde os estudantes executariam joelhadas alternadas, né? Com apoio na parede, né? E uma das mãos, por exemplo, e aí também 50 segundos para cada lado, utilizando então semelhante como mostra essa imagem, e aí mantendo um certo distanciamento, tentando justamente fazer esse golpe semelhante ao próprio Muay Thai. Um exercício 7 seria o chute circular, né, para fora. O chute circular para fora, ele consiste também em se realizar esse arco, né, com a perna, iniciando o corpo para frente e finalizando a parte, né, na lateral do corpo. Também 50 segundos cada estudante, como mostra nessa imagem, né, também é uma atividade muito característica do próprio karatê em si. Muito bem. Uma outra atividade seria a ginga da capoeira com esquiva de cocorinha, né? Ou seja, realizar 3 movimentos de ginga, por exemplo, gingo de um lado, gingo de outro, esquivo na cocorinha. E aí um terceiro movimento, realmente da ginga, a cocorinha seria então efetuada, dando então 50 segundos, praticamente para cada atividade. Como mostra nessa imagem, né, eu faria a ginga, como mostramos anteriormente, e em uma outra situação temos então a própria cocorinha. Muito bem? Um nono exercício seria então a meia-lua de frente, né, de fora para dentro. Ou seja, nesse exercício o estudante deve realizar então um chute circular sobre um cone, por exemplo, iniciando aí as situações de fora para dentro, sempre iniciando com um movimento de base então mais paralela. O movimento também deve ser acompanhado sempre com a ginga da própria capoeira, como mostra essa imagem, né? Então sempre realizando o movimento com a ginga, movimento de fora para dentro, e aí mantendo essa distância também. E aí, como um 10º exercício, seria então o movimento da queixada, onde o estudante deve realizar o chute circular sobre o cone agora, né? Iniciando também o movimento de dentro para fora com o corpo de lado agora. E o movimento também deverá ser acompanhado sempre com a própria ginga em si. Como mostra essa imagem, também sendo realizado estas situações. Muito bem. Então, para finalizar, temos então uma atividade principal aqui como mostra, né, que agora é o jogo de memória. No momento de vocês reunirem esses alunos no centro da quadra, onde o professor dividirá a turma realmente em 2 equipes com números iguais de estudantes, por exemplo, e cada grupo, com isso, irá refletir sobre as atividades realizadas propostas. Os alunos deverão então descrever pelo menos 5 novos movimentos determinados por eles, que sigam então a sequência dos anteriores, né? Onde os estudantes deverão então 5 minutos para relembrar as atividades que foram realizadas então. Deverão então colocar 5 novos movimentos de lutas que eles tragam também do seu dia a dia, né, da sua realidade social, e por isso é muito importante trazer realmente a realidade do aluno para dentro da aula de educação física também, e deverá realmente sincronizar com os movimentos que foram realizados então. E fazer esse jogo de memória é bem interessante, certo? E após isso, um certo intervalo para a água e se preparar para uma próxima atividade. Certo, senhores, realmente muito obrigado, né? Agradeço a presença de todos vocês aqui nesta aula e numa próxima atividade teremos atividades de ginástica. Não percam, em breve teremos aqui atividades de ginástica, que em breve vou deixar aqui para vocês, certo? E também não esqueça de se inscrever no nosso canal, na bolinha que aparece aqui em cima ou mesmo
no sininho para você receber sempre as novas notificações. Realmente, muito obrigado a todos vocês e até um próximo momento. Valeu!